Boa tarde, meu nome é Inglitiane Geraldina Silva de Lima e vou apresentar uma pesquisa científica que tem por título Mecanismos utilizados para a formação dos preços de artesanato, um estudo junto aos artesãos da Casa da Cultura Luiz Gonzaga em Recife, Pernambuco. Contribuíram para esse trabalho, a nossa equipe de trabalho foi formada pela Débora da Silva e a Melissa Moraes da Silva, juntamente comigo, orientado pela mestra Andresa Cristina da Silva de Lima. Vamos lá. Antes de adentrar a nossa pesquisa, eu vou dar só uma pequena introdução que fala sobre o preço de venda. O preço de venda, nós sabemos que é um elemento essencial para a formação, né, para o bom funcionamento e resultado da empresa, porque é através dele que a empresa vai fazer o levantamento dos seus gastos e da sua receita para saber se aquele valorzinho que foi apurado dá para salvaguardar seu patrimônio, dá para pagar todos os seus gastos, todas as suas obrigações, deixar a sua margem de lucro para o seu retorno e seu investimento novamente. Isso vai desde as pequenas até as grandes empresas e até os pequenos negócios, como é o caso do comércio artesanal. Nós sabemos que o comércio artesanal é uma área que está justamente andando em correlação com o turismo e a comercialização, na verdade, e é uma troca de valores, uma troca cultural entre o nativo e o turista. E por isso existe um valor, né, até muitas vezes imensurável, dentro de cada comercialização, dentro de cada mercadoria vendida, porque não é simplesmente uma mercadoria qualquer, mas é uma mercadoria que agrega valor cultural da cultura local, na verdade. Entre os grandes comércios de artesanato encontrados no nosso estado, temos uma em destaque que é a Casa da Cultura, né, de Luiz Gonzaga, daqui de Pernambuco. E nós decidimos, através dessa pesquisa, né, levantar a seguinte questão-problema. Quais os mecanismos utilizados pelos artesãos da Casa da Cultura em Recife, Pernambuco, para a formação de preços dos seus produtos artesanais, tendo por objetivo identificar os mecanismos utilizados desses artesãos, né, fazer esse levantamento, expor essas informações da Casa da Cultura para a formação de preços dos seus produtos artesanais. Por que fizemos isso? Porque sabemos que essa é uma área, né, que ela também é marcada por contribuir, né, para a geração de renda das famílias menos favorecidas, os locais menos favorecidos, e que muitas vezes, né, são meios manuais, são feitos à mão, mas que vão representar, né, a sua cultura local. Então, o valor dessa mercadoria tem que ser bem analisado, né, com as decisões bem técnicas, porque não é simplesmente uma mercadoria normal, é uma mercadoria que agrega um valor muito importante. Nossa fundamentação teórica vamos falar um pouquinho sobre os métodos para a elaboração desse preço de venda. E antes disso, vamos diferenciar dois conceitos que são bem importantes, andam correlacionados, que é o preço e o valor, porém são distintos, na verdade. O Erkin, em 2014, em um de seus livros, disse que o preço é a representação concreta monetária do quanto o cliente está disposto a pagar pela aquisição daquele bem ou serviço, ou seja, é a moedinha, o valor monetário que ele está disposto a pagar e em troca receber aquele serviço. Já o Sebrae, justamente numa análise de diferenciação entre esses dois conceitos, disse que o preço é o que se paga por um valor e o preço é o que se paga por um produto, perdão, e o valor é o que o consumidor leva para casa. Ou seja, o preço, ele engloba tudo isso, mas ele é mais voltado para a parte monetária, a parte mais material. E o valor é justamente aquilo que está intrínseco, aquilo que é subjetivo, que na área do artesanato é de importantíssimo, né, observação, porque é algo que acarreta bastante das pessoas que estão fazendo e é algo que tem que ser muito bem analisado. A formação de preço, né, quanto aos diversos autores que nós citamos em nossa referenciação teórica, eles nos mostram que a formação de preço é justamente esse processo de elaborar um valor que caiba supra todas as necessidades de custos com a fabricação, né, os seus materiais, as suas obrigações, né, as suas despesas e também deixe a sua margem de lucro que vai ser reinvestida ou distribuída. Ou seja, tem que ser um valorzinho que dê para fazer tudo isso. Para fazer, né, a sua elaboração desse preço de venda, existem alguns critérios, né, alguns métodos que são utilizados, dentre os quais os principais são o MERCAP, os critérios contábeis, os critérios de investimento e a margem de competitividade. O MERCAP, critérios contábeis e critérios de investimento são bem semelhantes, porque ambos têm essa parte de justamente ser um valor de uma margem, né, um valor que vai estar lá, que é o valor de custo, que somado justamente à sua margem, ele tem que ser um valor, o preço de venda tem que ser um valor que vai suprir
todos os seus custos e deixar a sua margem do seu retorno. Porém, cada um deles tem uma forma detalhada de ser elaborado, de ser calculado, e cada um, a sua diferenciação desses 3 primeiros métodos são justamente isso. A sua forma de ser calculado, que cada um leva em consideração uma coisa detalhada que o outro não é. A margem de competitividade, por sua vez, é um método de elaboração de preço voltado mais para a parte da concorrência, um benchmark, né? Aquela análise que você vai lá nos seus concorrentes, ver como é que está o seu preço de mercado, para ver se o seu preço está muito aquém ou está elevado, porque quanto maior o seu preço estiver em relação ao mercado, né, menos margem de competitividade ele terá. Então, é necessário, para formar o seu preço, analisar alguns desses fatores, ou às vezes todos, para saber como é que você vai se basear para elaborar o seu preço de modo que, como já fora dito, ele alcance salvaguardar todas as suas obrigações, as suas despesas e deixar a sua margem de lucro, ok? Nos estudos que nós nos baseamos para fazer essa pesquisa, entre vários autores que trouxeram suas defesas dentro do assunto que foram bastante significativas, houve um que foi o que mais se assemelhou ao nosso, que foi o de Queiroz et al., em 2013, que ele fez a pesquisa justamente em uma bem semelhança a nós, que foram microempresas dos setores de artigos turísticos artesanais de Fortaleza, semelhante à nossa pesquisa. E os outros autores que fizeram pesquisas também em diferentes nichos, né, de atuação, como pequenas empresas, grandes empresas, comerciais, supermercado, varejista, empresas do terceiro setor, que ambos trouxeram também contribuições semelhantes que podem nos ajudar bastante. Nossa pesquisa, inicialmente, ela foi uma qualitativa, né? Foi feito por meio de um questionário, né? Nós fizemos um questionário, uma amostra de 20 artesãos lá da Casa da Cultura do Luiz Gonzaga, daqui do Recife, e nós distribuímos esse questionário em 2 blocos. A primeira fase era justamente para conhecer o perfil mesmo dos artesãos, quais são as suas características, né? A sua faixa etária, o tempo que ele tem de experiência, o nível de escolaridade, médio faturamento, e a segunda foi justamente para ver aspectos mais do seu método de análise mesmo. Nós vimos no nosso resultado que a maioria a conta como sendo feminino, alguns masculinos, mas a maioria femininos, maioria na faixa etária de 30 a 50 anos de idade, muitos com bastante experiência, a maioria com mais de 10 anos de mercado, poucos são aqueles que não têm experiência, com seu ensino, a maioria com um ensino ou médio, completo ou incompleto, e que faturam aí em média de 1 a 2 salários mínimos. Outro resultado que tivemos também foi que os métodos que eles utilizam, a maioria utiliza, sim, a margem de lucros para diferentes produtos. Eles acham, sim, que o período do ano influencia, sim, o valor que ele vai captar, né? E que o preço do comprador tem que contribuir tanto com o comprador quanto com o vendedor. E que o preço de venda, a gente perguntou também se o preço dele, se ele obtém um lucro esperado com o seu preço de venda. E eles disseram que sim, na sua maioria. E tivemos a conclusão desse trabalho, dessa pesquisa que nós fizemos, desse questionário, de que sim, os elementos que eles analisam para fazer a sua elaboração do preço de venda geralmente são pesquisas de preços referentes aos concorrentes, fazem benchmark, e que a influência do período do ano afeta as suas vendas, são a questão da sazonalidade das épocas, né, de festa, estabelecimento de margem de lucros para diferentes produtos, sim, o preço aplicado resulta no volume de venda e se os preços estabelecidos satisfazem a sua oferta e demanda. Esses são os métodos que eles analisam para a elaboração do seu preço de venda. Nós fizemos a nossa pesquisa, ela teve uma limitação, porque foi apenas 20 artesãos, né, apenas do Centro de Comercialização da Casa da Cultura do Recife, mas para futuras pesquisas fica aí a oportunidade de se expandir essa amostra, de pesquisar em um outro local, ou de pesquisar com a maior quantidade de pessoas, mas é uma boa oportunidade, principalmente para futuros projetos que vão aí auxiliar, né, nessa gestão desse negócio, né? Foi visto que eles sim analisam, embora tenham uma pequena escolaridade, mas eles analisam a fundo, têm bastante experiência, né, e propriedade no que fazem, e analisam pontos estratégicos que mesmo sem tão conhecimento, mas eles observam. Ficam em oportunidades futuras, né, de pesquisas futuras, para analisar com mais abrangência nessa área e futuros projetos para ajudar-nos também. As nossas referências, né, os nossos autores, alguns dos principais que analisamos,
E muito obrigada, fica aí o nosso contato. Qualquer coisa pode entrar em contato conosco. Muito obrigada pela atenção.